Olá, essa é a primeira parte da PNP3 para terceiro e quarto períodos. Tem-se como tema hoje sintagmas verbais e sua estrutura interna. Como nós já vimos, sintagmas verbais são aqueles que têm um verbo como núcleo. Ao núcleo podem estar ligadas palavras ou sintagmas que exercerão a função de complemento verbal ou de adjunto adverbial. Vamos ver o exemplo da sentença abaixo. Os estudantes compraram livros novos na livraria do centro. A gente tem os estudantes com sintagma nominal com função de sujeito e o sintagma verbal compraram livros novos na livraria do centro com função de predicado. Então vamos nos ater ao sintagma verbal compraram livros novos na livraria do centro. O núcleo, obviamente, é o verbo compraram. Esse núcleo pede um complemento verbal, que é livros novos, compraram o quê? E compraram onde? Na livraria do centro, que é um adjunto adverbial. Para a gente entender os sintagmas verbais, a sua estrutura interna, a gente tem que entender um pouco de predicação e transitividade, porque são elas que vão determinar a estrutura do sintagma verbal em si. Mas, antes de apresentarmos a estrutura de cada um dos tipos verbais, cabe realizar uma distinção básica entre os conceitos de complemento verbal e adjunto adverbial. Os complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, aí a gente faz uma ressalva aqui, que é o predicativo do sujeito não é um complemento verbal em si, sua categorização se deve a uma facilitação didática, que mais adiante veremos a situação em particular, porque o predicativo do sujeito, na verdade, quando ele está inserido numa sentença, ele é núcleo do predicado nominal. Então, ele não é um complemento verbal em si. Mas, para a gente poder fechar um quadrinho depois, que a gente vai ver, que facilita bastante a memorização, nesse primeiro momento a gente coloca o predicativo do sujeito como um complemento verbal. Os complementos verbais dizem respeito a elementos que compõem ou participam da ação verbal. De modo simples, pode-se dizer que complementos são participantes do processo verbal, ou seja, ao se substituir um complemento verbal por outro, há alteração do processo verbal em si. Já um adjunto modifica a circunstância do processo verbal e não o processo verbal em si. O que a gente entende como processo verbal? O processo verbal, ele vai ser aquilo que de fato está acontecendo, não o entorno, a frequência, a participação de outros elementos, vai ser aquilo que de fato acontece. Então, quando eu falo assim, João comprou livros e CDs, é diferente de eu falar João comprou bananas e maçãs. São processos verbais diferentes. Então, quando eu altero o complemento verbal, no caso, livros e CDs, bananas e maçãs, eu estou alterando o processo verbal. Eu deixo de comprar alguma coisa, que são livros e CDs, e passo a comprar outras, que são bananas e maçãs. Agora, se eu falo que comprou na semana passada, no shopping, ontem ou na feira, isso não altera o processo verbal. É como se eu tivesse o mesmo processo verbal deslocado para um tempo distinto ou para um local distinto. Certo? Então, eu tenho o mesmo processo verbal, que é comprar livros e CDs. Eu pego essa mesma imagem, vamos supor, só que seja uma imagem, e coloco na semana passada. Ou ao invés de colocar no centro da cidade, eu coloco no shopping. Ou ao invés de colocar na semana passada, eu boto ontem. Ou boto na feira. Mas eu tenho a mesma imagem, o mesmo processo verbal acontecendo em situações, circunstâncias distintas. Aí, o grupo C de exemplos, ele vai trazer já o que eu considero uma elucidação melhor. Um pouco mais complexa, mas melhor. Vamos imaginar que eu falo assim, fui até a porta. Ir é deslocar de A para B, certo? Então, se eu fui até a porta, eu saí de A e cheguei em B, que é a porta. A porta ela não é atingida por esse processo. Por isso o verbo ir, ele não tem complemento.
E até a porta vai ser um adjunto adverbial. Agora, quando eu falo assim, abrir a porta, eu preciso tocar, mexer, de alguma forma, agir sobre a porta. Se eu não ajo sobre a porta, ela não vai ser aberta. Então, a porta, nesse caso, vai ser um complemento verbal e não um adjunto adverbial. A mesma coisa quando eu falo bater a porta. Se essa porta não bate, não faz um estrondo, né? Ela não foi batida. Então, ela precisa ser, alguém precisa agir sobre a porta para que esse processo verbal aconteça. Então, eu tenho a porta como um complemento verbal, certo? Espero que vocês tenham entendido a diferença entre uma coisa e outra. Bom, para facilitar a identificação de objetos e adjuntos, aqui é objetos não, de complementos. E adjuntos adverbiais, usam-se algumas técnicas que são bastante úteis, mas é importante ter em mente que nem sempre dão certo. Então, para identificar, por exemplo, um complemento verbal como é o objeto direto, que nós vamos ver depois exatamente o que é, a gente pode perguntar ao verbo o que ou quem. A resposta obtida será um objeto direto. Então, se eu tenho lá a sentença, os alunos executaram o relatório de biologia. Eu vou olhar para os alunos executaram o quê? Se a minha resposta é um sintagma nominal com função de objeto direto, relatório de biologia, está correto, certo? Então, eu vou ter sempre uma resposta. Eu vou observar qual foi a pergunta que eu fiz para obter essa resposta. A pergunta, no caso, foi o que para executaram. Executaram o que? O relatório de biologia, objeto direto. Para identificar objetos indiretos, pergunta verbos do que, para que, de para quem, ou seja, qualquer pergunta que se inicie com uma preposição mais o que ou quem. A resposta obtida será um objeto indireto. Então, os alunos acreditavam em todas as histórias do professor. Para ter como resposta esse sintagma preposicionado em todas as histórias do professor, eu preciso fazer a pergunta em quem ao verbo acreditavam. Os alunos, em que? Os alunos acreditavam em que? Em todas as histórias do professor. Agora, para identificar os adjuntos adverbiais, pergunta-se ao verbo de que, para, onde, quando, como, com que frequência, na companhia de quem, através de que meio, entre outras perguntas. A resposta obtida será um adjunto adverbial. Então, se eu falo assim, os alunos andam sempre. A pergunta vai ser o quê? Vai ser, os alunos andam de quê? Dá para ter resposta sempre? Não. A gente vai perguntar com que frequência. Os alunos andam sempre. Aí eu tenho um advérbio com função de adjunto adverbial. Na companhia uns dos outros. Aí a pergunta vai ser na companhia de quem? Na companhia de uns dos outros. Também vai ter um adjunto adverbial. O adjunto adverbial, isso aí é muito importante, refere-se ao processo verbal como um todo, certo? Ele mexe com todo o processo verbal. Sendo assim, verbo e complemento juntos apresentam as circunstâncias expressas nos adjuntos adverbiais. Diagrama arbóreo abaixo ilustra melhor a relação. Aí a gente tem a oração que é: a televisão brasileira oferece programas inadequados às crianças durante a maior parte do dia. Eu tenho lá o sintagma nominal, sujeito, que é a televisão brasileira, que nós já vimos, né, como núcleo televisão. A vai ser o adjunto nominal do sujeito, brasileiro também vai ser adjunto nominal do sujeito, a televisão brasileira. Nos interessa agora o predicado. Oferece programas inadequados às crianças durante a maior parte do dia. O verbo oferecer é transitivo direto e indireto, que a gente vai ver depois
mais detalhadamente o que é isso. Oferece programas inadequados. Então, sinal que a pergunta vai ser o quê? Oferece o quê? Programas inadequados. A quem? Às crianças. Então, eu tenho oferece programas inadequados às crianças. Esse é meu processo verbal, certo? Agora, mas eu tenho algo que continua, que é durante a maior parte do dia. Então, durante a maior parte do dia, a pergunta vai ser quando ou com que frequência, né? Então, eu vou responder com durante a maior parte do dia, que é um adjunto adverbial. Eu botei esse diagrama só para vocês perceberem que essa circunstância, ela modifica todo o processo verbal, que é oferece programas inadequados às crianças. Durante uma parte do dia, não está relacionado só a crianças, não só a programas inadequados, não só oferece, mas está relacionado a tudo. A oferece programas inadequados às crianças. Bom, espero que vocês tenham entendido a diferença entre complementos verbais e adjuntos adverbiais. E esse é o fim da primeira parte da PNP 3 para terceiro e quarto períodos. Obrigada.